Sou amante da natureza, dos animais e sofro muito. Chego a perder o sono diante de tanto descaso e maldade dos seres humanos com eles. O que fazer para eu melhorar e lembrar dos ensinamentos do Mestre? Sou muito pequena diante deste problema. Muita luz. Olha, uma característica muito interessante dos espíritos que nos ajudam está contida no Livro dos Espíritos, na questão 976. Eu vou ler. Aqui, livro 976. Pergunta Kardec aos espíritos. O espetáculo do sofrimento. Cadê? O espetáculo de sofrimento dos espíritos não constitui para os bons uma causa de aflição? Ou seja, o sofrimento dos maus não tisna a felicidade dos bons? Neste caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? Ou seja, como é que eles podem ser felizes se tem tanta gente com sofrimento? Como que um espírito pode se dizer feliz se ele sabe do tanto de gente que padece? Então, o espetáculo do sofrimento dos espíritos ainda inferiores não tisna a felicidade dos bons? E na resposta, os espíritos dizem o seguinte: olha, eles entraram nesta condição em função do seu livre-arbítrio. Sairão disso quando assim quiserem, porque isso é uma condição temporária. E que eles já estão fazendo tudo que podem para ajudar. Então, acaba diminuindo a angústia, porque eles sabem que o sofrimento vai ter fim, que aqueles que promovem o sofrimento vão aprender a encontrar formas alternativas, ele já está fazendo o que ele pode. Então, quando você soma essas três variáveis, isso não tisna o sofrimento deles. Se o sofrimento dos animais, que é legítimo, está deixando você angustiada demais, pode ser pelo fato de que você não está vendo o desdobramento espiritual que as coisas têm e a transitoriedade da existência. Recomendaria a leitura da questão 738, 738A, 738B, 739, que são questões que nos remetem a essa reflexão sobre o que a morte não tem esse impacto gigantesco, o sofrimento é temporário, trazendo para uma questão mais próxima de nós. Nas existências anteriores que a gente já teve, nós já sofremos tanta coisa. A gente já perdeu perna, perdeu braço, perdeu visão, foi torturado, passou por pobreza, morreu de fome, morreu afogado, viveu em tirania, já viu tanta coisa. Tudo isso passou. Tudo isso passou. Porque tudo passa. Então, se eu conseguir enxergar a vida pelo lado espiritual, enxergar que somos espíritos imortais, que o sofrimento dos animais é temporário, e que aqueles que hoje assim agem, amanhã estarão despertos, e eu estiver fazendo o que eu posso sem me desequilibrar, então eu toco a minha vida. Na medida em que, na tentativa de fazer o bem, eu me desequilibro pelo bem que eu quero fazer, eu indico para mim mesmo que ainda não tenho na minha alma a compreensão exata da manifestação de Deus sobre a natureza, da imortalidade das criaturas e do destino feliz ao qual todos estamos consagrados. É preciso uma releitura do sentido profundo da vida, a fim de que a existência não tome o lugar da vida. A existência é a existência. A vida é a vida. A existência não tem tanta relevância, e a gente vai encontrar isso nessas questões 738 e 739 do Livro dos Espíritos. Então, recomendo a leitura aí dessas três questões. 738, com seus desdobramentos, 739,
e 976, para fechar o entendimento dessa questão. Eu só sugiro à irmã a oração. Porque isso que você sente, muitas pessoas sentem, não às vezes dos nossos irmãos, os animais, mas em relação a muitos crimes, a muitas violências que a gente não consegue entender, às vezes violências gratuitas contra pessoas. E assim, quando Jesus veio à Terra, ele viu coisas que não estão escritas no Evangelho, que aconteciam naquele tempo. Quando fala de apedrejamento, você imaginou o que é isso? Quando a gente vê no livro Paulo e Estevão, como Estevão morreu, coisas simples que todo mundo ia assistir. Jesus veio por amor, para fazer a parte que ele poderia fazer, que ele queria fazer, mas ele em nenhum momento se desequilibrou. Meu Deus, eu não vou dar conta, não estão me ouvindo. Ele desencarnou e a violência continua até hoje. Ele fez e continua fazendo como Cristo do nosso orbe, como, vamos dizer, governador do nosso orbe, continua trabalhando. Ele que comanda todos esses anjos, esses profetas, esses messias que são trazidos até nós. Então, para chegar a isso, a gente tem que manter o equilíbrio, mas a gente não manda, não consegue. Ora e pede para o seu espírito protetor para te ajudar a manter o equilíbrio, para que você tenha lucidez e saiba como agir se você quiser auxiliar, né, auxiliar mais, fazer alguma coisa nesse sentido, mas mantendo a serenidade. Eu acho que a oração é o melhor aí.